Eu acho que esse projeto ele foi um divisor de águas na história da MedRoom. A gente vem há tanto tempo lutando para conseguir fazer a diferença real na vida das pessoas com o nosso trabalho e ver isso concretizado foi maravilhoso, assim. Esse caso das gêmeas, nós tivemos conhecimento a partir de um contato com o grupo da pediatria do Instituto da Criança. Essas meninas tiveram um diagnóstico do problema delas antes delas nascerem. Era uma mãe jovem, segunda gestação, e aí a suspeita era de que eram gêmeas com a possibilidade de serem toracoonfalópagas, que é quando o tórax e o abdômen são fundidos, elas estavam de frente uma para a outra. E a mãe veio para cá. E ela deu à luz em setembro de 2020, aqui no Hospital das Clínicas. E realmente houve a confirmação da suspeita diagnóstica. As menininhas, elas tinham uma fusão no tórax e no abdômen. A gente chama de chipófagos toraco-onfalópagas. A questão da descoberta da situação das meninas, para nós, assim, realmente foi uma surpresa. Algo tão, assim, tão raro, né, que nós ficamos, assim, fomos surpreendidos, com certeza. Foram muitas negativas, chance zero de sobrevivência e muitas incertezas, né, claro, muita angústia, medos, mas, assim, na certeza que na nossa limitação nós seríamos pais. Eu seria mãe e eu iria lutar até o fim. Graças a Deus, assim, o INCOR ter aberto as portas para nós e ter recebido o nosso caso, o caso das meninas, assim, foi para nós, assim, meu Deus, uma alegria muito grande. Nós fomos fazer uma avaliação, o grupo da cirurgia pediátrica, cardíaca pediátrica, juntamente com todos os outros grupos envolvidos. Nós fomos até o Instituto da Criança, fizemos uma avaliação para vislumbrar a possibilidade de uma eventual separação. E aí a gente iniciou com os exames habituais, depois a tomografia computadorizada. A tomografia já nos deu uma ideia bastante sólida a respeito dessa possibilidade, mas faltavam ainda uma série de detalhes. As reconstruções tridimensionais da tomografia foram nos dando cada vez mais subsídio para tomar a decisão se valeria a pena ou não tentar um procedimento de separação. A nossa equipe de cirurgia pediátrica disse que tinha um caso que eles achavam importante avaliar, talvez, o uso de tecnologias virtuais para a questão de potencialmente ter uma visão anatômica desse caso, que era um caso de gêmeas siamesas. Falamos com a empresa, dissemos qual era o caso, eles estavam muito interessados e a partir dali nós começamos a colaborar para criarmos uma anatomia virtual, né, desse caso das gêmeas, que os médicos pudessem usar para o planejamento cirúrgico. Desde 2018, a gente vem fazendo um protótipo de um visualizador de DICOM na realidade virtual e de modelos 3D para procedimentos pré-cirúrgicos. E o grande desafio foi a gente conseguir construir a tempo uma solução específica voltada para o caso das gêmeas, né? Então a gente tinha que importar os exames de imagem e gerar uma visualização onde os médicos conseguissem treinar, estudar antes do procedimento num tempo hábil. Então a gente teve menos de 30 dias para desenvolver a solução. A gente recebeu os dados, os modelos da equipe médica, né? Então a gente recebeu esses modelos, essas imagens para a gente construir o espaço virtual para a visualização dele, né? E a gente trouxe para esse espaço virtual ferramentas de anotação e discussão para poder pré-visualizar dentro do VR os exames de imagem que haviam sido obtidos nas meninas, né? Então a gente trabalhou em pegar esses exames, esses dados e exibir eles e dar ferramentas de discussão dentro da realidade virtual. Nesse processo a gente teve a possibilidade de exercitar algumas novas tecnologias, não nova em termos de tempo e de existência, mas novas na aplicação para esse tipo de caso. E onde a gente pôde fazer a reconstrução tridimensional e depois fazer a realidade virtual, treinamento tridimensional, com imagens, vídeos, etc. Isso nos proporcionou entender melhor a relação tridimensional e anatômica do coraçãozinho
definir o melhor posicionamento delas e pensar eventualmente na separação dessas crianças. Isso foi caminhando, nós fomos treinando, fazendo simulações, fazendo simulações tridimensionais. A gente brinca que parecia até um resgate do videogame, porque a gente começou a manipular as imagens e entender qual era o melhor posicionamento ou não para a gente tentar colocar as crianças. E aí a gente chegou à conclusão de que era possível tentar fazer a separação, porque os coraçõezinhos, apesar de independentes e muito próximos um do outro, eles pareciam ser realmente independentes, cada um funcionava e comandava uma das crianças. E eles tinham uma fusão, uma conexão que nos pareceu viável de ser separada do ponto de vista cirúrgico. A maior dificuldade que a gente enfrentou era por ser um caso inédito. Não é inédito a separação de gêmeos toraconfalópagos, mas é inédito o fato delas serem unidas através de uma estrutura vascular intracardíaca. Então, o coração das duas eram unidos. Então, esse que é o fato inédito. Uma coisa que a gente tinha muita dúvida em relação ao qual posicionamento das crianças, qual deveria ficar do lado direito, qual deveria ficar do lado esquerdo, se a gente deveria começar a abordagem pela separação do fígado, se a gente deveria começar a separação pelo tórax, e foi aí então que foi fundamental a utilização da realidade virtual para que a gente pudesse simular, tanto que a nossa ideia inicial foi mudada depois que o Sandro nos mostrou o primeiro protótipo, a primeira simulação. A nossa ideia era deixar uma das gêmeas à esquerda e a gente viu que não ia funcionar e que a gente tinha que virar as crianças para que a gente tivesse um acesso muito melhor. É uma ferramenta nova para esse tipo de procedimento que foi de extrema utilidade. A gente pôde realmente entender melhor as relações tridimensionais e pôde fazer um treinamento muito eficiente do ponto de vista visual, anatômico, e para a cirurgia isso é fundamental. Então, a realidade virtual, sem dúvida, foi uma peça desse quebra-cabeça muito importante. Nos ajudou muito no processo de definição de uma série de detalhes, principalmente a confirmação da relação e do local do vasinho por onde a gente precisaria ter o acesso, posicionamento do bebê, se eles ficariam nessa posição ou nessa posição, qual delas ficaria do lado esquerdo, qual delas ficaria do lado direito. Isso tudo foi de muita utilidade e ajudou muito, com certeza. A gente teve um acompanhamento muito próximo da equipe do INCOR para conseguir entender se os exames que a gente estava recebendo estavam ficando corretos. A gente tinha muita preocupação de não fazer nada errado, porque a gente precisava entregar o que eles estavam visualizando de uma maneira muito próxima do real, porque eles iam usar isso como básico para fazer a cirurgia. Esse processo foi muito bacana, a gente teve muita dedicação da equipe, então recebimento dos exames de imagem, retorno, feedback do que a gente estava apresentando, então foi bem bacana. A equipe que nos auxiliou com a realidade virtual foi extremamente prestativa. Eles vieram, se dedicaram e ficaram, eu me lembro de pelo menos 3 ocasiões em que a gente treinou e usou a ferramenta. Eles explicaram, mostraram, tiveram paciência. Somos cirurgiões que não têm hábito de trabalhar com esse tipo de recurso, de ferramenta, mas eles foram extremamente atenciosos, inclusive na própria preparação dos cenários visuais. A gente preparou um primeiro cenário onde era só o coraçãozinho o foco. Depois eles prepararam um segundo cenário onde, além do coração, do tórax, etc., eles incluíram os órgãos abdominais, principalmente o fígado, para a gente ver a relação, quão perto o fígado estava do coração. A gente ia primeiro no abdômen, primeiro no coração. Tudo isso ajudou bastante. Então, acho que esse foi um ponto muito importante. Bom, toda tecnologia nova, ela tem alguns aspectos que encantam e outros que frustram. A frustração, muitas vezes, é o desconhecimento, porque as pessoas não sabem exatamente para que serve aquilo. E, às vezes, elas têm uma informação distorcida, porque elas acham que a tecnologia se aplica muito mais a entretenimento, a games, a coisas que são mais comuns das pessoas conhecerem.
Mas nós desenvolvemos com eles uma conversa dizendo que a tecnologia poderia ser utilizada para o planejamento cirúrgico. E, junto com a MedRoom, nós informamos como isso poderia se dar. A modelagem anatômica das crianças, as áreas em que a gente teria interesse de avaliar a simulação realística. Então nós fomos construindo em conjunto com a MedRoom e a equipe médica. E dali para frente eles ficaram muito animados, porque abre um campo enorme de não só educação, como também de visualização prévia do que você tem como desafio. E a gente então, a partir dali, teve um modelo criado que poderia ser utilizado não só pelos médicos, mas também pelos outros profissionais que iriam cuidar das crianças. A equipe de enfermagem, os instrumentadores cirúrgicos, todos eles puderam testar, a partir daquilo que nós criamos, o que eles iriam enfrentar na realidade quando fossem operar as crianças. Quando a gente terminou o projeto e a equipe testou pela primeira vez e a gente viu que realmente o que a gente estava fazendo tinha valor, eles mudaram o planejamento por causa da realidade virtual. Então isso foi muito emocionante, assim. Eu acho que eu falei que zerei minha vida, assim, tipo, tudo que a gente vem construindo há tanto tempo se concretizar dessa forma, sabe? Eu fico muito orgulhoso da equipe que a gente tem, todo mundo é muito dedicado e faz com tanta paixão, e a gente pelo menos contribui um pouquinho para que as coisas mudem, né, na vida das pessoas. A MedRoom, ela tem uma coisa que é especial para mim particularmente, que é ela atinge um ponto de unificar a vocação e o gosto pela tecnologia com a capacidade de ter uma inserção transformadora na sociedade, bem direta, né? É muito mensurável para mim como profissional ver o impacto que eu tenho na vida das pessoas, e é humanamente transformador. Foi muito gratificante, foi muita alegria ver que a gente participou dessa história delas, né? A gente foi uma gotinha ali nesse oceano da vida delas, uma gotinha positiva. Mais do que o sucesso técnico e a inovação, eu acho que é o impacto que a gente gerou nessa família, né? É uma família que mudou toda a vida, eles são do interior de Rondônia, né? Que mudou toda a vida e ficou quase um ano fora de casa, deixando um filho pequeno na cidade de origem. Então, acho que mais do que a inovação, mais do que a primeira publicação no mundo de um caso como esse, eu acho que é o quanto a gente impactou a vida dessa família. 2 já tiveram alta, as 2 já voltaram para Rondônia, então a sua cidade de origem, estão com a família, e a gente espera que elas possam ter uma evolução muito boa.